Esta noite falar-vos sobre o enchimento do Espírito Santo. De uma forma muito prática, muito simples, muito direta, conforme a palavra de Deus nos mostra, gostaria de chamar a atenção dos irmãos, e não só a atenção, mas também que o vosso coração ficasse focado na palavra de Deus, de tal maneira que todos nós possamos abrir o nosso coração esta noite e sermos cheios do Espírito Santo. Quantos irmãos acreditam que isso é possível? Quantos irmãos desejam ser cheios esta noite? Meus irmãos, é uma noite que nós devemos considerar desde já uma noite especial para a nossa vida. Não porque eu estou aqui, mas porque Deus está aqui e Deus quer cumprir a sua palavra. Louvor e glória ao seu grande nome. Vamos iniciar então lendo aquele versículo que todos nós conhecemos e precisamos conhecê-lo mais e mais também na prática, naquilo que de prático ele contém, ele promete, ele mostra para as nossas vidas. Efésios 5:18. É um texto de introdução da nossa meditação nesta noite sobre o enchimento do Espírito Santo. Este versículo começa por uma negativa e termina com uma positiva, ou, se quiserem, com um imperativo. Este versículo tem um imperativo, tem uma ordem divina. Estamos diante do imperativo divino, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja e daquilo que nós precisamos que aconteça na nossa vida. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Há outras versões que usam enchei-vos, mas esta versão é mais interessante e eu creio que apela melhor à nossa compreensão, porque aquilo que Deus quer é que nós, porque da parte dele tudo está completo, da parte dele, meus irmãos, tudo está em condições ideais para nós sermos cheios. Agora, da nossa parte, há necessidade de uma atitude, e a atitude correta da nossa parte é nos deixarmos encher do Espírito. É deixar que o Espírito Santo nos encha, aleluia. E eu espero que Deus esta noite faça isso nas nossas vidas. Irmãos, e porquê que nós nos devemos deixar encher do Espírito? Em primeiro lugar, porque é uma promessa de Deus para todo o crente. Todo o crente que já experimentou a salvação, portanto, não pode haver enchimento sem salvação. Antes do enchimento tem que haver purificação. O vaso tem que estar lavado, tem que estar purificado para depois poder ser convenientemente cheio segundo a vontade de Deus. Então, é uma promessa de Deus para todo aquele que já experimentou a salvação, quando se arrependeu dos seus pecados e recebeu o perdão. Meus irmãos, para sermos cheios, nós temos que ser perdoados e temos que ser purificados. Então, se o irmão tem consciência que já foi perdoado, amém? Que já foi purificado pelo sangue de Jesus, então o irmão e a irmã estão em condições de ser cheios do Espírito Santo. E esta promessa foi logo aquilo que Pedro procurou mostrar à multidão que acorreu no dia de Pentecostes ao cenáculo. Foi isso que Pedro mostrou e incentivou
a multidão para isto mesmo. Ele disse: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, nós como pentecostais temos uma mensagem dupla, uma mensagem de salvação em Cristo Jesus, mas a nossa mensagem, a nossa experiência vai para além de uma conversão. Nós precisamos, além de nos convertermos, sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos deste enchimento na nossa vida. E isso não é porque nós somos pentecostais, porque somos da Assembleia de Deus. Qualquer crente precisa ser cheio do Espírito Santo. E não é, meus irmãos, normal que um crente que está inserido numa igreja que se diz pentecostal, que acredita na promessa, que ainda não seja cheio. Aleluia! Irmão, se tu ainda não és cheio, acredita que esta noite Deus pode encher-te. É a tua noite, aleluia! É a noite da tua experiência, é a noite em que aquilo que Deus deseja para a tua vida se vai cumprir também. É uma promessa. E eu gostava que os irmãos me dissem a força desta promessa. O alcance tremendo desta promessa para a vida de todo o crente. É uma promessa que teve a sua origem no Antigo Testamento. Através do profeta Joel, ele profetizou, como os irmãos sabem, que nos últimos dias Deus ia fazer algo tremendo. Amém? Iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. É algo que estava profetizado. E chegou o tempo, durante muito tempo, muitos anos, muito tempo, não era, passa a redundância, não era tempo de ainda receberem. Mas chegou o tempo em que é possível receber. E eu quero dizer aos irmãos, e vocês devem dar graças a Deus, porque estamos no tempo em que é possível receber, é possível ser cheio do Espírito Santo. Mas essa promessa foi alimentada, se quiserem, foi dada continuidade através de João Batista, que alguém chamou um batista, mas que não era apenas batista, era também pentecostal. Amém? Era um batista pentecostal. E é o que nós somos. Nós somos batistas porque acreditamos no batismo nas águas, mas também queremos ser pentecostais porque acreditamos no poder do Pentecostes sobre a nossa vida. João, como batista que era, ele disse: eu vos batizo com água. Mas como ele também era pentecostal, ele acrescentou. E o que é que ele acrescentou? Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele, aleluia, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Glória a Jesus. Uma promessa que foi sendo alimentada e que o próprio Jesus confirmou. Começou com Joel, João Batista deu-lhe continuidade e Jesus confirmou essa promessa. Ele começou dizendo, e Lucas, antes mesmo do acontecimento próximo do Pentecostes, Lucas já faz menção daquilo que Jesus disse. Se vocês, apesar de serem maus, vê do que Jesus disse, irmãos, aprecie, amém, e confie
nesta promessa de todo o seu coração esta noite. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais, irmão, aprecie esta expressão, quanto mais, o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém. Então esta é a promessa, que Deus dá o Espírito Santo a quem o pedir. Irmão, esta noite, pede ao Senhor, mas pede com convicção, pede com certeza, pede abrindo o teu coração. Aleluia! E tu, como pai, sabes dar coisas boas aos teus filhos. Quanto mais o Pai Celestial, que está aqui conosco esta noite, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E dar o Espírito Santo aqui significa, sem sombra de dúvida, sermos cheios do Espírito Santo. E Jesus continuou: eu lhes envio a promessa do meu Pai. Aleluia. Jesus reforça que esta promessa seria cumprida. Irmão, nós não temos razão nenhuma para duvidar do cumprimento da promessa. Porque Jesus afirmou de que esta promessa se cumpriria. Aleluia. Eu lhes envio a promessa do meu Pai. Não é a promessa de qualquer homem, não é a promessa de um político, não é a promessa de um demagogo, é a promessa do Pai Celestial, aleluia! E as promessas do meu Pai Celestial, elas se cumprem na vida daquele que crê de todo o coração. E Jesus continuou. Pois João, reportando-se a João Batista, porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Há quantos dias tu esperas, irmão? Há quantos dias? Não importa quantos dias, importa é que esta noite pode ser a noite em que a tua vida pode mudar, porque vais ser cheio do Espírito Santo. E Jesus acrescentou ainda: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus garantiu. Irmãos, nós temos uma garantia infalível. Aquilo que Jesus garante é infalível. Aquilo que Jesus garante é para se cumprir. Aleluia! Eu não sei se irmãos louvam Jesus, mas eu dou graças a Deus que eu não tenho uma garantia de um pastor, de um presidente, de um grande pregador. Eu tenho a garantia de Jesus. Ele garante, aleluia. E porque Ele garante, significa que eu posso receber, eu posso experimentar, amém? Eu posso viver com essa graça superabundante e maravilhosa em minha vida. Mas Pedro, dando continuidade à promessa, como já ouvimos, arrependam-se, que sejam batizados, e o batismo é um sinal de arrependimento e de conversão genuína, e receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Irmãos, é uma dádiva. Aleluia. É uma dádiva. E como vimos atrás, Jesus disse que o enchimento do Espírito é a promessa do Pai. Promessa do Pai. Então, e as outras promessas não são as promessas do Pai? Os irmãos já pensaram porque é que Jesus intitula o enchimento do Espírito como promessa do Pai?
para mim, só tem uma razão de ser. É porque é a promessa por excelência que Deus quer cumprir na nossa vida. Irmãos, a maior bênção que um perdido pode receber é a salvação. Mas a maior bênção que um salvo pode receber é o batismo no Espírito Santo. É ser cheio do Espírito. Então, isso é para que aconteça. É um dom. E se é um dom, é uma dádiva. E é uma dádiva dada pela graça. Às vezes há crentes que complicam aquilo que é tão simples do ponto de vista de Deus. Porque já tenho ouvido crentes dizerem: eu não sou digno de ser batizado. Mas que grande admiração. E eu pergunto: quem é digno de ser batizado? Ninguém. Ninguém, meus irmãos. Nós não somos batizados no Espírito Santo porque somos dignos. Nós não somos batizados no Espírito Santo porque merecemos. Nós somos batizados no Espírito Santo porque precisamos. Porque é um dom dado pela graça. E tudo o que é dado pela graça, só há uma maneira de ser recebido. É pela fé. O dom é Deus estender a mão para dar. Fé é nós estendermos a mão para a mão de Deus e recebermos o que vem da mão de Deus. Irmão, esta noite recebe o que vem da mão de Deus para a tua vida. Quando somos cheios? Quando é que nós somos cheios? Eu queria analisar quando, como e para quê. Quando é que somos cheios? Como somos cheios? E para que é que nós somos cheios? Talvez os irmãos já pensaram, já se interrogaram sobre isto. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? E a pergunta é tão simples, porque a Bíblia apresenta-nos de uma forma tão clara, tão evidente, que não há qualquer margem para qualquer sombra de dúvida. Nós somos cheios do Espírito Santo quando somos batizados no Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo que inicia na vida do crente esse enchimento que Deus tem para nós e que nós precisamos para a nossa vida espiritual. E porquê? No dia de Pentecostes, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele dia, quando estavam vivendo durante 10 dias na expectativa, em oração, em busca, cumpriu-se o dia de Pentecostes. E cumpriu-se aquele dia e cumpriu-se a promessa na vida deles. Eu quero dizer aos irmãos, talvez vos surpreenda, mas eu quero dizer-vos que hoje ainda é dia de Pentecostes. Hoje ainda Deus continua a derramar o seu Espírito. E ainda hoje Deus continua a encher os crentes do Espírito Santo. Quantos podem dar glória a Ele por isso esta noite? Nós já lemos há pouco que depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Meu irmão, Deus não faz exceção de pessoas. Se eu já fui, se outros já foram, acredita. Pede a Deus desta maneira: Senhor, se tu batizaste os outros,
Batiza-me a mim também, amém. Se tu encheste os outros, enche-me a mim também, aleluia. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O Deus dos outros é o teu Deus, irmão, amém. A promessa que os outros receberam é a promessa que tu podes receber no nome e no poder de Jesus. Lembram-se quando Ananias, não o mentiroso, o outro, há dois Ananias, não é? Quando Ananias soube que Saulo de Tarso tinha-se convertido, que novidade, que coisa tremenda, que notícia impactante. Ele disse: o quê? Esse indivíduo? Mas ele vinha para nos prender, mas foi preso. Ah, é? Foi preso. Está preso. Vocês sabem que Paulo ficou preso, não é? E a partir daí toda a vida dele estava preso. E Deus disse a Ananias: vai lá, para que tu imponhas as mãos sobre ele e ele seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! E foi. Ananias foi. Mas se não fosse Deus falar com ele diretamente, ele nunca iria, porque Paulo não era brincadeira. Ora, se Paulo foi e eu fui, tu também podes ser, irmão. Amém? Se Paulo foi, acham que Paulo merecia? Não merecia. Acham que eu merecia? Não merecia. Mas fomos. E tu também podes ser, irmão. Acredita nisso, que é pela fé, não pelo mérito, é pela fé, é pela confiança, é pela entrega ao Senhor. Amém? O batismo no Espírito Santo inicia no crente uma experiência de enchimento que deve ser contínua, deve continuar. Irmãos, o enchimento do Espírito não é só para aquele dia, é para, a partir daquele dia, nós vivermos cheios do Espírito Santo. É possível isso? É possível isso, meus irmãos, vermos cheios do Espírito. Isso muda a vida do crente. Mas sabem, a salvação muda a vida do incrédulo, mas o batismo no Espírito Santo muda a vida do crente. Há uma mudança tremenda, há uma mudança radical na vida do crente. Um batismo no Espírito Santo genuíno muda radicalmente a vida do crente que experimenta o enchimento do Espírito. O batismo no Espírito Santo, portanto, irmãos, não pode ser tão somente uma experiência histórica. Infelizmente, nas Assembleias de Deus, há muitos crentes que têm um batismo com o Espírito Santo histórico. Eu fui cheio, eu fui. Mas, irmãos, o fui não tem grande impacto e não tem grande interesse. Se fomos, é para sermos. Se fomos, é para continuar a ser. Se fomos, não é apenas para dizer eu fui, não é apenas algo histórico, é algo que revoluciona a nossa vida e deve acompanhar a nossa experiência como crentes. Por que é que ainda alguns crentes não são cheios? Porquê? Se afinal é uma promessa, como já vimos, que tem a garantia, é afiançada. O fiador desta promessa é Jesus. E se ele é fiador, significa que não é por nós, é porque é dele, é ele que garante que eu seja e tu sejas, irmão, batizado no Espírito Santo. Amém? Ele é a garantia, ele é o fiador dessa promessa. Mas porquê é que ainda alguns não são cheios? Eu encontro duas razões principais que eu gostaria que fossem banidas
da nossa vida nesta noite. Que nós possamos bani-las. Que estas razões não nos acompanhem mais, se porventura é o caso da nossa vida. A primeira é falta de compreensão, falta de compreensão da necessidade de sermos cheios. Porque, infelizmente, há crentes, mesmo membros de uma igreja pentecostal, que ainda não perceberam, que ainda não compreenderam, que têm a necessidade de ser cheios. Julgam que a vida cristã pode passar sem isso. Claro que pode passar, meus irmãos, mas sem isso estaremos incompletos, sem isso não teremos poder, sem isso o plano de Deus não está a realizar-se na nossa vida, porque o plano de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito. Nós precisamos de compreender que é uma necessidade. E Jesus fez com que os seus discípulos, ou procurou que os seus discípulos, compreendessem essa necessidade. Que o Senhor nos ajude e que cada um de nós que está aqui nesta noite compreenda a necessidade que todos nós temos, que cada um tem, de sermos cheios do Espírito Santo. Jesus disse: eu lhes envio a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O que é que Jesus quis dizer com isto, irmãos? Quis mostrar aos discípulos que eles tinham que compreender que precisavam ser cheios. Ser cheio do Espírito Santo não é um luxo pentecostal. Deus não nos dá luxos. Deus dá-nos aquilo que nós precisamos receber da sua mão. Jesus disse mais: não saiam de Jerusalém, vejam. Não saiam, mas esperem a promessa do Pai da qual lhes falei. Jesus mostrou a necessidade. Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender esta necessidade. Que os pastores possam compreender esta necessidade. E sabe porquê é que eu digo que os pastores precisam compreender esta necessidade? Porque a liderança da igreja primitiva não só pregava o batismo no Espírito Santo, mas também ajudava os crentes a serem batizados no Espírito Santo. Vejam o que aconteceu em Samaria. A preocupação da liderança de Jerusalém era que aqueles crentes em Samaria que foram salvos e foram resgatados pelo sangue de Jesus não estavam completos ainda, precisavam desta experiência, e enviaram Pedro e João, que oraram por eles e os ajudaram, aleluia, e os crentes samaritanos foram cheios do Espírito Santo. O Senhor não nos promete nada que nós não precisemos. Não podemos ficar ausentes ou abandonar esta necessidade. Temos que esperar confiadamente no cumprimento da promessa. Oh, meus irmãos, ou nós somos uma igreja pentecostal, ou apenas temos um rótulo, e os rótulos não têm valor. O que tem valor é o conteúdo. E Deus quer que nós sejamos homens e mulheres não de rótulo, mas de conteúdo. Cheios do Espírito Santo. A outra razão, a primeira vimos que é a falta de compreensão da necessidade. A segunda razão é a falta de interesse em buscar o enchimento prometido. Falta de interesse. E infelizmente, irmãos, eu constato
que muitos crentes hoje, nas Assembleias de Deus, revelam, mostram, infelizmente, uma tremenda falta de interesse em serem batizados no Espírito Santo. E infelizmente também, deixai que vos diga, há muitos líderes que revelam uma grande falta de interesse em que os crentes sejam batizados no Espírito Santo. Mas, irmãos, nós temos que contrariar essa tendência. Amém? Nós temos que voltar, aleluia, a ter interesse em sermos cheios do Espírito Santo. Posso ouvir os irmãos darem glória a Jesus por isso? Voltar a ter interesse em buscar a promessa, em buscar o cumprimento da mesma na nossa vida. É verdade que para alguns a experiência pode ser repentina. Pode. Há pessoas que se convertem e no momento da sua conversão são cheios do Espírito Santo. Amém? Isso pode acontecer. Nós temos precedentes. E a experiência ao longo da história da igreja mostra que isso pode ser uma realidade. Mas será sempre uma exceção. Porque a regra, irmãos, é que é preciso insistência e perseverança na oração. Porque o batismo com o Espírito Santo sempre se realiza, acontece num contexto de oração. E num contexto de oração, porquê? Porque é na oração que o crente demonstra diante de Deus que tem interesse e que acredita nessa promessa e mostra a Deus que precisa dessa promessa, que deseja essa promessa, aleluia! E Deus cumpre o desejo do coração do crente. O que aconteceu no Pentecostes? Estavam reunidos. E durante aquele tempo de espera, reunidos em oração. Mais tarde, como já vimos, depois de orarem, Deus derramou o seu Espírito sobre eles. A oração, e porquê? Porque a oração é uma maneira de falar com Deus, é uma maneira de suplicar a Deus, é uma maneira de mostrar a Deus que nós estamos desejando aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Porque orar não é obrigar a Deus a fazer, orar é concordar com o que Deus quer fazer na nossa vida. Como somos cheios. O que é que aconteceu no Pentecostes? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Eu estou constatando que parece que há líderes hoje, cá dentro, eu não digo aqui, cá dentro, que têm vergonha de falar em línguas, que acham que falar em línguas é algo caricato, é algo, é emocionalismo, é um pouco disparatado em relação a um clima normal. Mas que ilusão, mas que mentira, irmãos. Falar línguas é a confirmação do batismo no Espírito Santo. Quando o crente é cheio, no mundo natural há um exemplo que, muito simples, meus irmãos, eu peço desculpa do exemplo ser tão simples. Vocês já viram uma panela a ferver? Já. Oh. Faz barulho? Faz ou não faz? Faz barulho.
Vocês já viram um vaso a ser cheio? Agora já não, mas lembram-se dos cântaros. Quando se enchia o cântaro, quando ele começava a ficar cheio, o barulho era outro, não era? Nós até, se estivéssemos assim distraídos, percebíamos que o cântaro estava a ser cheio, porque o barulho era outro. Meus irmãos, o enchimento traz barulho. E do ponto de vista espiritual, quando somos cheios, aleluia, nós temos que evidenciar esse enchimento, falando noutras línguas, conforme o Espírito Santo concede que falemos. É uma concessão do Espírito, é uma dádiva do Espírito, é um milagre sobrenatural do Espírito. Aleluia, onde o crente cheio do Espírito começa a falar as grandezas de Deus, começa a louvá-lo, aleluia, amém, numa linguagem que não aprendeu, numa linguagem que não conhece, mas ele sabe que está a orar bem. Os outros podem não saber, ele não sabe, mas Deus conhece, aleluia, e entende a nossa linguagem, porque é a linguagem do Espírito. É uma faculdade concedida pelo Espírito Santo a todos os que são cheios e iniciam uma experiência de enchimento. Deixai que vos diga, irmãos, que alguns crentes, durante algum tempo do meu ministério, eu tive que combater esta tendência, porque havia uma tendência na Assembleia de Deus, de que o crente era batizado, não sei se ainda há, que o crente era batizado no Espírito Santo, falava línguas, naquele dia, naquele momento, e depois pronto. Mas não é isso, irmãos. Não é isso que a Bíblia ensina. O falar em línguas não é algo apenas histórico para aquele momento, para aquele dia. Deve ser uma experiência contínua na vida do crente. E porquê? Porque o falar em línguas é uma maneira alternativa de orar a Deus. Eu posso orar tanto na minha língua, como posso orar noutras línguas, quando eu sou cheio do Espírito Santo. E não só é uma maneira alternativa de orar a Deus, é também uma maneira alternativa de cantar e louvar a Deus. Porque eu posso cantar na minha língua, mas eu também posso e canto noutras línguas, aleluia. Não compreendo o que estou cantando, mas eu sinto na minha alma que eu estou louvando de uma maneira diferente àquele Deus que me salvou e que merece o meu louvor e a minha adoração. Até acontece que muitas vezes estou orando em português, na minha língua, e os meus sentimentos de louvor, de gratidão a Deus, eu começo a encontrar uma dificuldade tremenda de encontrar palavras em português e não consigo. E de repente eu começo a falar noutras línguas. E aquela pressão sai porque eu compreendo que aquilo que eu não encontrava em português, eu consigo levar até ao trono de Deus numa linguagem do Espírito. Não a minha linguagem, porque o português não tem palavras. O português não tem palavras para traduzir o sentimento de gratidão e louvor da minha alma, mas a linguagem celestial pode levar até Deus, aleluia! Esse sentimento de gratidão e louvor por tudo aquilo que Ele é, aleluia! E tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E ao mesmo tempo, quando falamos noutras línguas, nós estamos a edificar-nos a nós mesmos. É uma maneira de edificar-nos a nós mesmos. Edificar significa construir, fortalecer. Quantas vezes eu vou aos pés de Jesus abatido e levanto-me fortalecido,
Porque na minha oração, aleluia, e no falar outras línguas, eu sinto uma renovação tremenda, amém? Uma nova inspiração, uma nova força, uma nova coragem e uma nova disposição para servir a Deus. Eu lembro-me que uma vez preguei para a liderança no Brasil sobre a glossolalia, o falar em línguas na vida do obreiro. E disse o que estou a dizer aos irmãos. E um pastor disse, é verdade, irmão. O que trouxe consolação e força à minha alma foi que eu perdi o meu filho. Ele só tinha um filho. E o filho morreu de repente. Ele foi acometido de uma tristeza tremenda, o que é compreensível. Mas ele disse que quando orava, e orava em línguas, ele sentia uma consolação, uma força, aleluia, uma restauração de coragem, de renovação espiritual. Meus irmãos, nós temos um Deus tremendo e maravilhoso. E nós temos destes dispositivos para cada um de nós, que são uma bênção. E vou terminar, com certeza, para que é que nós precisamos ser cheios? Qual é a vantagem? Qual é o propósito? Quero dizer aos irmãos que nós não temos um Deus de acasos. O nosso Deus não é um Deus de acasos, é um Deus de propósitos. E se Ele promete, e se Ele deseja que sejamos cheios, é porque Ele tem um propósito com isso para a nossa vida. Os irmãos acreditam nisso? Os irmãos podem dar glória a Jesus por isso esta noite? Olha, primeiro é para Deus cumprir o seu propósito em nós. Deus, ao desejar encher-nos do seu Espírito, Ele quer cumprir o seu propósito em nós. Porque nós encontramos no discurso, na mensagem de Pedro, no Pentecostes, dizendo, exaltado à direita de Deus, ele está a referir-se a Jesus, porque é Jesus quem batiza no Espírito Santo, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai. É interessante isto. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E lá vem a promessa, amém, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Porque, irmãos, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência visível e audível. Quando o indivíduo é batizado com o Espírito Santo, pode-se ver e pode-se ouvir. Por isso Pedro disse, o que agora vocês veem e ouvem. Este é o propósito de Deus para todo o crente. A seguir à conversão, a seguir à salvação. Pois a promessa é para vocês. Amém. Irmão, a promessa é para ti. Dá glória, começa já a dar glória a Jesus por isso. Começa a louvar Jesus por isso. Começa a dizer, Senhor, a promessa é para mim. Eu lembro-me quando buscava o batismo com o Espírito Santo. Eu dizia, Senhor, a promessa é para mim. Amém? Eu quero esta promessa. Porque o batismo com o Espírito Santo também é uma confirmação da salvação. Ouviram? É uma confirmação da salvação. Será? É. Na casa de Cornélio, o que é que confirmou Pedro e os varões que foram com ele? O que é que confirmou que Cornélio tinha sido salvo? Por isso é que o batizaram. Porque eles não batizavam sem ser salvo.
Ele foi batizado porque eles acreditaram que ele era salvo e a sua família. Porquê? Porque foram batizados no... E o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro-me, quando buscava dizer, Senhor, eu sei que sou salvo, mas eu quero uma confirmação. E até orava de outra maneira. Mas isso já era uma questão pessoal. Batiza-me na igreja e num dia em que o pastor esteja. Isso eram razões pessoais. E Deus não só ouviu o genérico, como ouviu o particular. Amém. E num culto de terça-feira, quando me ajoelhei, o Senhor encheu-me do seu Espírito. E eu lembro-me de ouvir o pastor, ele veio, impôs as mãos sobre mim e disse, está a ser batizado. Disse, não, bem, não é? Glória a Jesus. Não precisava da confirmação dele, mas foi bom. Portanto, é para quê? É para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, mas é também para nós cumprirmos o propósito de Deus para nós. Deus tem um propósito para nós. Irmão, Deus tem um propósito para ti. Assim como Deus tem um propósito para os seus discípulos. Mas esse propósito, para se concretizar, passava pelo batismo no Espírito Santo. Esse propósito passava para eles serem cheios do Espírito Santo. O propósito para eles era serem testemunhas. Em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até aos confins da terra, esse é o propósito. Mas o batismo com o Espírito Santo era necessário para que se concretizasse esse propósito na vida dos crentes, para que eles cumprissem o seu propósito, o propósito para o qual foram chamados por Deus. Irmão, Deus quando te chamou tem um propósito para a tua vida, mas o propósito que Deus tem para a tua vida passa também pelo batismo com o Espírito Santo, pelo enchimento do Espírito. Sermos testemunhas de Cristo no poder do Espírito. Amém? Termos ousadia e coragem. Meus irmãos, nós precisamos. Se a igreja primitiva precisava de ousadia e coragem naquela altura, nós precisamos da mesma ousadia e da mesma coragem nos nossos dias. Estamos a ser perseguidos. E a maior perseguição é a perseguição onde não há reação. Eu vou explicar. A maior perseguição é aquela onde o povo não reage. Porque houve um tempo no nosso país em que nós anunciávamos o Evangelho e as pessoas reagiam. E nós íamos ao confronto. E muitas vezes, pela ação do Espírito Santo, pela graça de Deus, ganhávamos o confronto. E as pessoas se convertiam. Mas agora não. Agora as pessoas reagem não no confronto, mas pela indiferença. E isso é terrível. Pela indiferença. É interessante. É a sua verdade. Eu tenho a minha. Não, eu não. Não, tá bom. Não, eu até acho interessante. Você está muito bem, mas eu tenho a minha. Não confrontam. Não dizem isso é mentira. Porque quando evangelizava e falava, as pessoas diziam, isso é mentira. E eu provava pela Bíblia que era verdade. Foi assim que o meu pastor me levou a aceitar Jesus como Salvador. Quando ele pregou do púlpito, no culto onde eu estava, eu disse que este indivíduo é um mentiroso. Não pode ser, é mentira. E no fim do culto fui falar com ele e disse-lhe que você disse é mentira. Ele disse, não é mentira, é verdade. Você quer ver? Você crê na Bíblia? E eu disse, creio. Então veja lá.
E eu rendi a minha vida a Jesus. Porque o confronto hoje é indiferença, irmãos. E só há uma maneira de nós vencermos a indiferença. É cheios do Espírito, na unção do Espírito. Aquilo que nós pregamos, as pessoas percebam que não é uma ideologia, mas é aquilo que é mesmo, o poder de Deus, que toca os corações. Que não leva apenas uma palavra, mas leva a algo que convence, algo que impacta. E, meus irmãos, isso só é possível pelo enchimento do Espírito Santo. Amém? E Deus quer encher-nos para cumprirmos isso mesmo. Sermos testemunhas convincentes no meio de uma sociedade indiferente. Porque a pior coisa para o Evangelho não é a perseguição, irmãos. A pior coisa para o Evangelho é a indiferença. E nós estamos a viver isso. E só há uma maneira de vencer a indiferença. É que aquilo que nós dizemos toca as pessoas. E só há uma maneira da nossa mensagem tocar os corações. É se ela for impregnada pela unção do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito. E para tal, nós precisamos ser cheios do Espírito. Ser cheios. Aleluia. Os irmãos podem dar glória a Jesus por isso esta noite. Os irmãos querem ficar de pé para termos momentos de oração. Aleluia.